Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente adentrar no giro de notícias do Mengão, eu sempre peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. E que também você tiver a oportunidade, você hype o vídeo para que a gente possa alcançar ainda mais rubro-negros. Bom, dito isso, vamos às notícias do Mengão. Bom, meus amigos, é hoje, chegou o dia. É hoje que o Flamengo entra em campo nas quartas de final da Libertadores da América, no Maracanã, contra o Estudiantes de La Plata. O Flamengo fez ontem, quarta-feira, à tarde, no CT Ninho do Urubu, a sua última atividade em preparação para a decisão de logo mais pelas quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes no Maracanã. Na parte da tarde, antes do treinamento começar, ou assim que o treinamento começou, a assessoria de imprensa do Flamengo informou que todos os jogadores do elenco treinaram no campo. Vou explicar. Eric Pulgar realizou trabalhos de fisioterapia, assim como Alexandro e Jorginho, que estão na fase de transição para serem incorporados ao restante do grupo. Eles fizeram exercícios de condicionamento físico acompanhados pelos fisioterapeutas. Essa informação nos dá duas certezas. A primeira é que hoje o Departamento Médico do Flamengo não conta com mais ninguém em recuperação. Todos estão no departamento físico. A outra certeza é que os três atletas citados, Pulgar, Jorginho e Alexandro, estão fora da partida de hoje contra os Estudiantes. Enquanto isso, os demais atletas foram a campo sob o comando de Felipe Luiz em trabalhos táticos e técnicos que fizeram com que o treinador, na sua cabeça, definisse os 11 titulares, assim como também os relacionados para o confronto contra os Estudiantes de La Plata. Dito isso, podemos arriscar um provável time do Flamengo para logo mais enfrentar o Estudiantes no Maracanã. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Matias Vinha ou Ayrton Lucas, com tendência a ser Ayrton Lucas, De La Cruz, Saúl e Arrascaeta, Plata, Pedro e Samuel Lino. Para a partida de logo mais, todos os ingressos foram esgotados. Podemos ter recorde quebrados de renda e público da temporada 2025 e ou dos clubes brasileiros na Libertadores da atual temporada. Equipe de arbitragem definida para Flamengo e Estudiantes hoje à noite no Maracanã pelas quartas de final da Libertadores. O árbitro é Andrés Rojas, da Colômbia. Na bandeira 1, Alexander Guzmán, também da Colômbia. Na bandeira 2, John A. León, também da Colômbia. E no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Nicolas Galo. A transmissão da partida, infelizmente, só será feita em TV fechada pela ESPN ou pelo o streaming do Disney Plus. A narração da ESPN vai ser de Rogério Volgan, com comentários do jornalista Paulo Calçade e do ex-jogador rubro-negro Zinho. Depois da vitória na terça-feira do Racing sobre o Vélez, que abriu as quartas de final da Libertadores 2025, ontem, quarta-feira, jogaram River Plate 1, Palmeiras 2, em Buenos Aires, na Argentina, que terminou com a vitória do Palmeiras, uma vitória que foi construída no primeiro tempo. O Palmeiras deu um show de bola no primeiro tempo no River Plate, o River Plate não se encontrou. No segundo tempo a coisa engrossou e quase que o River Plate empata com o Palmeiras. Fez um gol no finalzinho do jogo e esse gol
deixou a disputa praticamente em aberto, pois uma vitória simples do River Plate no jogo de volta em São Paulo leva a decisão para a cobrança de pênaltis, né? O Palmeiras podia ter liquidado a fatura no primeiro tempo, porque realmente sobrou diante do River Plate, mas não teve a competência para matar o jogo, e aí sofreu esse gol no finalzinho do jogo que deixou o confronto em aberto na próxima quarta-feira. Hoje, quinta-feira, acontecem os dois últimos jogos das partidas de ida das quartas de final da Libertadores 2025. Sabe quais são os jogos? Às 19 horas jogam LDU e São Paulo lá na altitude de Quito, no Equador, e às 21h30 no Maracanã, com casa cheia, todos os ingressos vendidos, Flamengo e Estudiantes de La Plata. O Flamengo hoje, diante do Estudiantes de La Plata no Maracanã, defende o título de melhor defesa de toda a Libertadores da América, com apenas 3 gols tomados em 8 jogos disputados, divididos entre as fases de grupo e as oitavas de final. Portanto, o Flamengo é um time que toma muito pouco gol. Mesmo com uma fase de grupos tão irregular que teve o Flamengo, ele só tomou 3 gols, o que é muito pouco. O técnico Felipe Luiz, que negocia com o Flamengo uma renovação de contrato por 1 ou até 2 anos, escolheu o empresário Jorge Mendes para liderar as conversas com o clube. As conversas iniciais já aconteceram quando da estadia, agora na data FIFA de setembro, do diretor de futebol do Flamengo, José Boto, lá em Portugal. A conversa inicial foi considerada positiva por ambas as partes. A nova rodada de negociações deve ocorrer apenas na próxima data FIFA de outubro, que vai acontecer entre os dias 6 e 14 próximos de outubro. Flamengo Sub-20 voltou às disputas do Campeonato Carioca ontem, quarta-feira, jogando às 10 horas da manhã na Gávea, quando na Gávea enfrentou o Nova Iguaçu, e depois de 2 derrotas consecutivas na competição para Vasco e Botafogo, o rubro-negro venceu o Nova Iguaçu pelo placar mínimo de 1-0, com gol marcado pelo zagueiro Iago na cobrança de pênalti. O próximo jogo do Flamengo é no próximo sábado, dia 20, às 10 horas da manhã, na Gávea, contra o Boa Vista. Ontem à tarde também na Gávea, só que às 15 horas, o Flamengo Sub-17 voltou às disputas do brasileiro da categoria, enfrentou o São Paulo e venceu por 1-0, dando grande passo para a classificação da próxima fase. Eu diria que o Flamengo já está classificado. O que falta definir é se ele vai ficar entre os 4. Nesse momento ele é o terceiro colocado, né? Mas ainda resta uma rodada para finalizar essa primeira fase. E nesse último jogo, o Flamengo vai a São Paulo enfrentar o Corinthians na próxima fase. Em São Paulo, ontem também no Morumbi, o futebol feminino do Flamengo enfrentou em partida única o São Paulo pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina e perdeu por 1-0, sendo eliminado da competição num jogo bem fraco tecnicamente, né? O Flamengo precisa fazer uma reformulação urgente no seu futebol feminino. O clube enquanto time cresceu muito com a chegada da treinadora Rosana, né? Mas o plantel realmente tecnicamente é muito fraco e deixa muito a desejar. Precisa ter um investimento maior no futebol feminino do Flamengo. Hoje, quinta-feira, às 6 da manhã, daqui a pouco, o basquete do Flamengo inicia contra o NBA J-League United a disputa pelo tricampeonato do Intercontinental de Clubes da FIBA 2025. A Flamengo TV transmite a partida ao vivo, com narração de Emerson Santos e comentários de Duda Machado. Reuniu-se ontem, quarta-feira, o Conselho Deliberativo do Flamengo a pedido do Conselho Diretor para que seu presidente Luiz Eduardo Batista pudesse falar aos conselheiros do clube sobre o estádio próprio do Flamengo, especificamente sobre o estudo de viabilidade econômica e financeira entregue pela Fundação Getúlio Vargas ao presidente. De acordo com a apresentação ocorrida ontem lá no
Conselho Deliberativo feita pelo presidente Luiz Eduardo Batista, a entrega e conclusão das obras será a partir de 2034, dependendo de fatores externos, esse prazo fica para 2036. A diretoria alega que custos anteriores eram subestimados, pois a Fundação Getúlio Vargas calculou o custo final atualizando a inflação, contingências e insumos em 2,66 bilhões de reais, que incluindo o custo do capital, o valor total do estádio é de 3,1 bilhões de estado. Portanto, está aí, né, o BAP esclarecendo que não vai ser rápido, mas que ele vai construir sim o estádio, isso é importante. Havia um boato aí de que ele anunciaria que o Flamengo não ia construir o estádio. Só quem é tantã para pensar um negócio desse, porque o Flamengo acabou de confirmar a compra do terreno e não iria confirmar uma compra e depois dizer que não ia construir o estádio, até porque a licitação é muito clara. O terreno só serve se for para construir o estádio. Então, não tem como fugir dessa construção e a torcida pode esperar. Vai demorar, mas vai sair, né? O atacante Schola, vendido há pouco tempo pelo Flamengo ao Dínamo de Kiev, não demorou muito tempo para desencantar, pois logo na primeira partida pelo time ucraniano, o Cria foi às redes e decidiu a vitória na Taça da Ucrânia sobre o Alexandria por 1-0. Gol do Schola. A Cazé TV vai transmitir os jogos da Taça Brasil de vôlei. Até agora, os times confirmados na competição são Gerdau Minas, Sesc Rio Flamengo, Sancor Maringá e Londrina. O campeonato será disputado no período entre 23 a 25 de setembro, na próxima semana, diga-se de passagem. O Flamengo é o melhor brasileiro classificado entre os elencos mais caros do mundo, ocupando a 54ª posição. O Chelsea é o primeiro colocado e o Brasil ainda conta com outros 2 participantes entre os 100 elencos mais caros do futebol mundial. O Palmeiras é o 63º e o Botafogo é o 73º. Portanto, o Flamengo é o 54º elenco mais caro do mundo. Meus amigos, todos os caminhos hoje nos levam ao Maracanã. Lugar de rubro-negro hoje é no Maracanã e com certeza o estádio vai estar lotado, fazendo uma festa linda, maravilhosa, para que o Flamengo possa conquistar esses 3 pontos com uma vantagem no placar, se possível de 2, 3 gols, para que a gente já encaminhe a nossa classificação para a semifinal e que vá para a Argentina de uma forma mais tranquila no jogo de volta. E a gente tranquilizando no jogo de hoje, a gente pode jogar o clássico contra o Vasco domingo com mais tranquilidade, porque domingo nós temos que meter pé no Vasco, nós temos que nos manter líder do Brasileirão e nós temos que empurrar o Vasco ladeira abaixo rumo ao rebaixamento. É isso que tem que acontecer. Muito otimista por um bom resultado do Flamengo hoje, muito otimista por uma boa vitória do Flamengo e muito otimista pelo desempenho que vai nos levar como consequência a uma grande vitória, uma vitória contundente que nos permita encaminhar já hoje, quinta-feira, no Maracanã, a nossa classificação para mais uma semifinal de Libertadores. Essas são as notícias do Flamengo dessa quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!